O que é meditação para você? Então, primeiro, assim, pegando esse gancho com o nome, que é o nome do nosso curso, é exatamente mostrar que meditação é para você. Então, Legal. essa ideia de que meditação tem que ser zen, tem que ser calmo, tem que ter mente tranquila, tem que gostar de coisas orientais, não. Se você tem uma mente, meditação é para você. Se você está vivo, meditação é para você. Então, a gente enxerga, ampliando um pouco esse conceito, a meditação como uma forma de mudar o relacionamento com a mente. Então, a Legal. mente é a forma como nós enxergamos a realidade. A partir da minha mente, eu enxergo o externo, e a mente é um espelho para que nós possamos enxergar o campo interno também. Então, se a minha mente está muito turva, se ela está muito agitada, se ela está, vamos dizer assim, não muito límpida, não muito clara, não muito precisa, eu vou Uhum, enxergar também a realidade de uma forma não muito límpida, não muito clara, não muito precisa, vou enxergar as coisas de uma forma turva. uhum, Então, a nossa percepção, ela se dá a partir da nossa mente, da construção da nossa cultura familiar, da cultura do país que você nasceu, dos relacionamentos que você teve, das uhum, crenças e valores que você tem. Então, você constrói um conjunto de crenças a partir da qual você enxerga a realidade, a sua percepção. É como se uhum, tivesse várias camadas de lentes na frente dos nossos olhos. E se tem uma lente vermelha, eu estou enxergando a realidade vermelha. A meditação é essa ferramenta a partir da qual eu consigo, aos poucos, tirar essa parte mais suja da janela, não deixá-la tão turva, essa lente. É como se fosse uma janela a partir da qual eu estou olhando lá para fora. E se a uhum, janela está muito suja, está turva, eu estou enxergando tudo lá fora, parecendo que está tudo sujo lá fora. E a meditação vem como se fosse um paninho, deixando mais transparente, deixando um pouco mais límpido. Então, eu gosto muito de entender o yoga, e a gente pode trocar a palavra yoga por meditação. Eu falo, uhum, yoga é a arte de refinar a percepção. Então, meditação seria a arte de refinar nossa percepção, a partir da qual minha mente fica mais equilibrada, para eu ter uma reatividade, uma escolha, uma ação no mundo mais equilibrada, para eu conseguir enxergar as coisas um pouco mais como elas são, e não uhum, necessariamente como eu as vejo. Então, uhum, é isso, a minha percepção ela é diretamente influenciada pelas minhas escolhas, pelas minhas crenças, pela minha cultura interna, familiar ou não. Eu não uhum, enxergo as coisas como elas são, eu não enxergo a realidade exatamente. Eu enxergo a partir desses meus filtros. Então a uhum, meditação é uma forma de refinar um pouco os nossos filtros, de nos aproximar um pouco mais dessa jornada do irreal para o real, do uhum, inconsciente para o consciente. Então, a gente sempre associa muito a palavra consciência à meditação. Estar uhum, mais consciente dos meus processos emocionais, psicológicos, internos, da minha mente. Então, eu gosto muito dessa visão da meditação nos dando 1 a 2 segundos a mais para a gente agir com consciência, uhum, escolha. Então, meditação nos traz liberdade. Moksha, uma palavra muito forte dentro do yoga. Liberdade, uhum, liberação, liberdade de escolha. Quando a nossa mente não está treinada, então uma espécie de treinamento mental, a gente pode entender a meditação, vem uma ação e eu simplesmente reajo automaticamente, mecanicamente, porque meu histórico de vida me levou a isso. A uhum, mente, o nosso cérebro, ele é treinado à economia de energia. Então, eu vou procurar a ação mais rápida. Então, alguém uhum, falou alguma coisa comigo, eu já grito. Alguém me fechou no sinal, eu já dou uma buzinada. Eu nem sei por quê, eu estou reagindo, é automático, é o hábito mecânico. uhum, A meditação vai nos trazer 1 segundo para você não reagir. De repente, você vê que você pode escolher agir de uma forma diferente. E isso nos traz a liberdade de moldar o nosso ser, escolher quem nós estamos sendo, quem nós vamos ser, não mais uma repetição. Eu sou assim porque meu pai foi assim, porque a minha família foi assim, porque todo mundo da minha vizinhança é assim, é a cultura familiar, é a cultura do meu uhum, pai. Então, a meditação como uma ferramenta para autoobservação, para autoconhecimento, para liberdade. E a liberdade é algo que a gente busca muito dentro do yoga, dessa minha visão do autoconhecimento. uhum. Então, se ela é uma ferramenta para o autoconhecimento, não necessariamente ela tem que me dar aquilo que eu estou buscando a cada prática. Exatamente isso.
Você entende? Exatamente. É um caminho diário. Todo dia eu tô aprendendo. Então, Uhum, todo dia eu tô usando a minha mente para fazer meu trabalho, para lidar com as pessoas. Então, todo dia eu sento para refinar um pouquinho essa minha forma de lidar com a mente e deixar ela mais equilibrada para lidar com todas as situações que vão vir. uhum. O que melhorou na tua vida com a prática de yoga e meditação? Rocha Tirran, é até difícil de falar assim uma mudança tão drástica, porque hoje em dia eu estou com 40 anos e assim tem 20 anos que eu estou praticando yoga e meditação. Então eu era muito jovem e eu vejo assim, Uhum, foi uma construção do adulto, Mitra. E com o legal. adulto eu fui aprendendo muita coisa da vida em si. Então eu acho que é uma jornada de aprendizado. O que eu vejo que eu consigo ver nitidamente foi exatamente o seu relato. Faço das suas palavras as minhas. Eu sinto que hoje em dia eu consigo ter esse 1 a 2 segundos a mais, não ser tão reativo Uhum, ao estímulo externo, ao que uma pessoa falou, ao que uma pessoa fez. Mas não é essa pílula mágica. Então, em alguns momentos eu vou ser reativo. Em alguns momentos a emoção vai tomar conta. E eu vou uhum, falar o que eu não gostaria de ter falado, vou fazer o que eu não gostaria de ter feito. A gente sempre deixa muito aberto esse lado humano, uhum. suscetíveis ao erro, estamos andando juntos, a gente não está acima de ninguém. Você com a Exato, pessoa, é uma caminhada junta. E aí exato. nisso, eu erro, mas eu sinto exatamente isso. Eu tenho uma capacidade hoje em dia que eu não tinha lá atrás, de reflexão, de refletir, de conseguir olhar e falar, poxa, eu poderia ter feito diferente. Então, ainda que Uhum, o outro errou numa discussão, ainda que o outro fez uma coisa que eu não gostei, eu poderia ter agido de uma forma diferente. Que naquela hora eu não conseguia enxergar. uhum, Eu só vi um caminho de ação. Mas com a reflexão eu consigo ver outras possibilidades. Se eu tivesse feito isso, talvez essa pessoa não tivesse agido assim, talvez a gente pudesse ter conseguido regular aquela situação. Então eu consigo pedir uhum. desculpas, consigo pedir perdão. Uma coisa que antigamente, minha juventude, era muito difícil pedir desculpa, reconhecer. Sim. É humildade, humildação. Eu sinto isso Uhum, muito facilmente. E eu consigo sair desses estados muito mais rapidamente também. Porque eu sei que legal. eu não sou a mente. Eu sei que se a mente, se eu entrar no padrão egóico de identificação com a mente, ela vai continuar ruminando aquilo. Poxa, mas eu fui falar com a Lu falou isso para mim. E aí ela fez isso, eu fiz isso, então eu vou deixar o dia inteiro a mente ficar falando, ruminando, ruminando, ruminando. Hoje em dia eu já sei, eu vejo a mente lá, eu falo, ih, fica na sua. E eu dou um tempo, respiro, e passa. Passou, não Sim. alimentei aquilo. E aí eu consigo ir atrás, tentar ver se pode remediar a situação, se eu posso fazer alguma coisa. Então, eu Uhum. acho que é esse senso de estar no caminho, sabe? Está no Estar caminho. na direção. Você dá umas risadas quando percebe o erro também? Depois de Ah, perceber o sim, erro, assim, nossa, cara, o que que eu fui fazer com isso agora? sim, sim. E eu acho que Acontece? esse é um momento de presença, de Sim, consciência, né? Que a sim. gente tem que valorizar demais, porque você percebe que você não é aquele Uhum. padrão. E eu acho que a grande maioria das pessoas se identifica com o padrão. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, É. na minha mente foi um padrão, não é você. Uhum, Você está uhum. aqui reconhecendo isso. E só de Claro. reconhecer já é o caminho para seguir adiante.